Fala galera, Deadshot Arca aqui trazendo mais um daqueles vídeos que vocês adoram, um vídeo de comparação entre dois personagens. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Se gostar, deixa o like, curte, compartilha com os amigos e já comenta aí qual personagem que você acha melhor, por que você gosta de usar ele na sua equipe e bora pro vídeo. Primeiro personagem de hoje teremos a Terra, nova titã problemática. Vamos dar uma análise geral nas habilidades dos dois e depois vamos estar fazendo um comparativo. Primeira habilidade dela, ataque estalagmite. Dano especial a um inimigo, não erra e aplica menos evasão 5 vezes ao alvo. Com a habilidade lendária, aplica imunidade à cura ao alvo. Habilidade 2, sólida como rocha, aplica mais agilidade 4 vezes e mais chance de acerto 4 vezes a todos os aliados. Também aplica 30% de escudo, concede imunidade a desvantagens à equipe com esta habilidade lendária. Dano especial e aplica menos evasão 3 vezes a todos os inimigos, 75% de chance de usar tremor uma segunda vez. Esta é a habilidade 3 no nível lendário. A primeira habilidade passiva temos: se Terra tem 6 ou mais desvantagens no começo do seu turno, elas são purificadas e fusão nuclear é ativada, causando dano especial a todos os inimigos. Usa sólida como rocha no início da batalha. E temos aqui a última habilidade: se Terra ativar fusão nuclear, 75% de chance de aplicar imunidade a vantagens a um inimigo aleatório. Com esta habilidade lendária, concede imunidade a desvantagens, 4 mais agilidade a todos os aliados aleatórios quando Terra morrer. Ok? E temos aqui agora o nosso segundo personagem, Coruja. Thomas Wayne Jr. No comparativo das habilidades, vamos dar uma olhada aqui. Essa habilidade no nível 6, como está aqui agora, tem dano leve a um inimigo, não pode errar, aplica 2 menos evasão. Com a habilidade lendária, aplica 3 mais chances de acerto aos aliados após acerto crítico. A segunda habilidade, Preparo do Caçador, ganha 4 mais chances de acerto, 4 mais chances de crítico e 15% a mais no medidor de turno. Também ganha 4 mais chances de acerto se houver 1 mais evasão na equipe inimiga. 50% de chance de aplicar a mesma quantidade de vantagens a um aliado aleatório. Esta é a nossa habilidade lendária. Temos aqui a habilidade O Cavaleiro Mais Sombrio. Dano pesado em um inimigo, mais 20% de dano por mais evasão na equipe inimiga. Com o limite de 10, use o Cavaleiro Mais Sombrio em um alvo aleatório quando um aliado errar um ataque. Temos aqui a primeira habilidade passiva, Tudo ou Nada. Quando aliados realizarem um acerto crítico em seus turnos, eles ganham 20% de aumento no medidor de turno e 1 de aumento de chance de acerto. O Homem Coruja ganha a mesma quantidade de mais medidor de turno. Esta habilidade está no nível 6. Quando ela está no nível máximo, quando os companheiros de equipe causam um acerto crítico em seu turno, eles ganham 25% de aumento no medidor de turno e uma chance de crítico a mais. E temos aqui a nossa última habilidade, que vai ser a habilidade Visão Ampla. No início de cada turno aliado, eles ganham 2 mais chances de acerto e 2 mais chances de crítico, 80% de chances de obter 1 mais chance de crítico extra. E com a habilidade lendária, no início da batalha, aplica 4 mais agilidade em todos os inimigos. Esta habilidade está no nível 7, com ela no nível máximo. No início de cada turno de seus aliados, eles ganham 2 mais chances de acerto, todos os companheiros, e o Homem Coruja ganha 3 mais chances de acerto. Ok?
e 3 chances de crítico para os companheiros e 3 para o coruja. Ok? Então, o homem coruja vai ser usado, mas em casos que não tenha um provocador que cause fúria, como são os casos da Arlequina, o Grande, se estiver combado com o Atrocitus, também tem a fúria, mas ele tem as suas vantagens, como por exemplo, é o melhor para a raid. Na raid, nós podemos fazer o seguinte: ele, quando está lendário, no começo da partida, ele aplica agilidade. Ele aplica 4 agilidades. E, combado com o nosso querido Darkside, isso faz com que ative a habilidade de líder do Darkside, em que se ele tiver 5 ou mais vantagens, então ele já conseguiu 4 vantagens somente no começo da luta, antes do primeiro ataque. Mais um ataque dele, nós já temos aqui a ativação da habilidade de líder do Darkside. Mas então, quando que nós podemos usar o Coruja? Coruja pode ser usado contra Arlequina, se você tiver um Hal na equipe, tirando a Fúria. Pode ser usado contra Columba, Cassandra e todos esses outros personagens que tenham evasão. Na raid nós já temos outra habilidade dele que vai ser um diferencial. A habilidade 2, em que ele dá mais chance de crítico, em que ele dá mais medidor de turno. E isso pode estar fazendo com que você tenha um dano melhor na raid. Ok? E quando usaremos então a nossa Terra, nova Titã problemática. A Terra, pela combinação de habilidades dela na lendária 4 e na lendária 2, ela pode ser usada também na raid, mas em casos específicos, como por exemplo a raid do Espantalho. Na raid do Espantalho nós temos um único problema: os ataques são quase sempre defasados, ou melhor dizendo, são quase sempre errados. Por quê? Porque o boss ele aplica menos chance de acerto, e aplicando menos chance de acerto nós teremos um dano um pouco abaixo do esperado. Com a habilidade 2 da Terra, ela aplica mais vantagem e mais chance de acerto. E ainda concede imunidade a desvantagens. Então vai ser um ótimo personagem para você estar usando na raid, caso você não tenha o Coruja upado. Você pode usar tanto um quanto o outro. Em casos que tenha Arlequina, em casos que tenha Cassandra, a Terra vai ser um pouco melhor. Porque a Terra ela tem a habilidade que concede imunidade, e essa imunidade vai ser totalmente o diferencial contra personagens que dão fúria, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se curtiu, compartilha, curte. E não se esquece que estamos lançando vídeo toda semana, galera. Nós vamos estar lançando vídeo toda semana agora para vocês. Se você quer algum personagem, se você quer uma análise do personagem, aonde ele serve, cerco, PVP, raid, fala pra gente, manda aqui nos comentários, manda nos canais também. Nós temos todos os canais, vamos estar deixando o link na descrição aqui. Então, curte e compartilha. E bora para mais uma raid. Tá quase chegando, galera. Hoje já são dia 23. Ok? Na primeira semana do mês de abril, nós temos a nossa raid. Então, não perca a raid e bora para mais uma.